Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou aquarelista e hoje eu vim trazer pra vocês um processo de pintura. Esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo para ser postado no YouTube, então eu espero muito que vocês gostem, espero que ele não fique uma grande bagunça e é isso. O intuito desse vídeo é mostrar um pouco da minha lógica enquanto eu faço as minhas pinturas e, enfim, talvez você que tenha algum interesse em aquarela consiga absorver alguma coisa disso e isso possa te ajudar, te ensinar alguma coisa nova. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Esse aqui é meu rascunho, eu já deixei ele preparado para o vídeo. Eu trouxe a referência aqui impressa para vocês, até para mim também, para me guiar enquanto eu faço essa pintura. O intuito nesse rascunho é trabalhar de forma bem livre, bem solta, principalmente trabalhando em cima do aguado, né, das fusões que a gente chama na aquarela. E é isso. É um desafio para mim, imagino que para muita gente, trabalhar de forma mais aguada. Mas vamos lá. Eu tô usando meu estojinho aqui, Daniel Smith. Tem alguns pigmentos também que são da Van Gogh, essa fileira aqui de baixo toda. E hoje eu tô trabalhando num papel de algodão. Eu decidi trabalhar no algodão porque ele te permite trabalhar no aguado com mais facilidade, né? Com um tempo de secagem maior. E o meu intuito aqui vai ser realmente soltar a mão. Então, vamos lá. Eu vou primeiro organizar um pouco da minha paleta de cores aqui na lateral e fazer uma thumbnailzinha pequenininha para me guiar aqui na minha pintura. Então, vamos lá. A referência que eu tenho, ela traz cores bem vivas, né? Bem saturadas. Eu quero mudar um pouco isso na pintura. Quero deixar as cores um pouco mais escuras, assim, um pouco mais sóbrias, né? Menos saturadas. Então, enfim. O céu, principalmente, eu não quero que seja esse azulzinho tão clarinho. Eu acho que eu vou trabalhar com um azul um pouco mais escuro, né? Talvez algo assim. Vamos ver. Mas assim, esse é um processo bem livre mesmo. Eu tô vindo aqui com vocês mostrar meu raciocínio do zero mesmo, sabe? Eu não planejei muito exatamente o que eu vou fazer. Isso é só pra ser um estudo, né? Então, enfim, esqueci de molhar a paleta. É pra ser um estudo, então nada muito sério, né? Digamos assim. Vamos com calma, tentando explorar um pouco. Mudar um pouco da referência, né? Porque eu acho que as referências, sobretudo, estão aqui pra dar pra gente alguma luz ali no sentido de enxergar sombras, como elas funcionam em um ambiente real, mas o intuito nunca é copiar exatamente as referências, né? A gente tem que explorar um pouco o que a nossa criatividade consegue nos trazer. Então, enfim. Esse começo aqui é bastante intuitivo até para quem já tem um pouco mais de prática na aquarela. Mas o que está acontecendo aqui é uma grande experimentação de cores, de tons, né? Pra gente elaborar melhor qual vai ser a paleta que eu vou seguir.
eu acho que essa referência, ela se baseia principalmente em 3 cores, né? Que seria o azul, o verde e um laranjinha, né? Que tá aqui nessas partes e na pintura, na construção no todo, né? Então, esse é o pilar, mas aí as sombras eu quero fazer um pouco mais roxeado assim. A thumbnail, ela serve pra gente na aquarela como um guia realmente, enquanto você faz a sua pintura final, né? Então, você vai sempre consultar essa versão menor aqui do que você fez na hora de pintar, né? Sempre importante fazer uma dessa. Confesso que muitas vezes eu não fiz por alguma preguiça ou simplesmente porque eu esqueci. E no final eu me arrependi profundamente, porque você começa a pintura e vê que ela não tá indo para um caminho que você gosta, e aí você pensa, se eu tivesse planejado, isso não estaria acontecendo. Então, é um processo muito importante. Bom, eu vou passar um roxo aqui em tudo. O meu intuito é realmente deixar as cores, assim, se misturarem no espaço aqui que eu tenho, sabe? Trabalhar no úmido, então criar mancha mesmo, sabe? Sem muita preocupação, assim, com formas exatas, né? Esse é o intuito. Vamos ver como é que vai ficar. Você vê que tá criando um borrão aqui, né? E aí depois a ideia, até dá pra perceber pelo rascunho, é que essa parte esteja um pouco mais detalhada e que essa esteja bem difusa, assim, na água mesmo. Então vamos lá. A primeira camada que eu vou passar na minha pintura vai ser uma camada bem solta mesmo. Bem manchada. E depois eu vou vir dando os detalhes nas partes que eu achar mais necessário. Mas eu pretendo, vamos ver aqui no andamento dessa pintura, mas eu pretendo trabalhar tudo em uma aguada só, né? E fazer os detalhes no momento em que a água estiver um pouco mais seca. Porque assim a tinta ainda vai dançar no espaço aqui, né? Mas de forma um pouquinho mais controlada. Eu tô fazendo bem rápido aqui, tá, gente? Porque a thumbnail é pra ser uma coisa rápida, desprendida mesmo, pra você ter uma ideia de como vai ficar. Mas, né, a versão final é outra coisa. Gente, eu espero que a qualidade do vídeo e do áudio não esteja tão ruim, tá? Eu tô fazendo no meu celular mesmo. Eu não tenho ainda um microfone bom pra isso, né? Mas olha só, ficou bem aguado, né? As manchas. Eu não quero ocupar todo o espaço da folha. Quero deixar... Inclusive aqui eu vou até deixar mais aguado nessas partes aqui, né? Pra espalhar mais essa tinta. Mas a ideia é essa. Vamos ver, né? Acho que as cores estão conversando legal aqui. Tá bem pequeno, né? Então deu uma bagunçada aqui, mas acho que já dá pra ter uma ideia de onde vai sair, né? Então vamos lá, eu vou deixar a referência aqui no cantinho, né? Mas eu posso deixar ela no vídeo depois aqui do ladinho. Então, vamos lá. Eu quero tentar trabalhar com uma coisa que eu não uso muito, que é um pincel quadrado, né? É uma coisa que raramente eu uso nas minhas pinturas.
mas hoje eu vou tentar usar pra fazer manchas de água bem mais quadradonas. Vamos ver como é que fica. Todo esse processo, pelo que vocês estão vendo aí, vai ser bem experimental. Eu já vou deixar uns tons aqui meio preparados, né? Pra eu não ficar precisando fazer de novo depois. Ver se tá próximo. Esse trabalho com cores e tons e coisas assim, ele vem assim de um conhecimento grande assim do seu material, né? Então, quanto mais você conhece os pigmentos que você tem e os tons que eles criam, mais rápido vai ser o processo de mistura dessas cores, né? Então vocês podem estar olhando assim e falando, meu Deus, como é que ela tá fazendo isso tão rápido? Mas é assim mesmo, gente. Quando você tem um material que você já conhece, que você já trabalha tem bastante tempo, você vê que esse processo aí da criação de tons acaba virando bastante intuitivo. Mas, de forma geral, ele vem aí de um trabalho de misturar e tornar cores mais quentes, mais frias, dependendo da necessidade, né? Mas isso aí é só mexendo que você consegue desenvolver mais rapidamente. Eu vou explicar então, enquanto eu faço aqui a minha paleta, vou explicar para vocês o que seria esse conceito de fusão na aquarela, né? Basicamente, a fusão é a ideia de você trabalhar a sua pintura enquanto o pigmento... enquanto a pintura ainda está molhada. Então, é você passar uma camada de água ali na sua pintura e continuar jogando tinta até que ela fique seca. E a ideia é você não passar outra vez água em cima da sua pintura, sabe? É você manter tudo aqui nessa única aguada. É meio que isso. Então é o que eu vou tentar fazer. Mas não é fácil, tá, gente? É bem complexo mesmo. Envolve uma confiança grande nos traços que você está fazendo ali. Então, não é fácil, mas é um ótimo desafio. Vou começar, assim como eu fiz na thumbnail, jogando ali as cores do céu com um pincel quadrado, né, como eu falei. Espalhar bem aqui com água. Na aquarela, a gente não usa branco, tá? Quando você vai clarear ou escurecer cor, isso aí é feito só com pigmento e a água. Então, esse azul aqui tá muito escuro. Vou passando a água para dar uma clareada nele. Mas nunca se usa branco. A não ser que você queira fazer tons pastéis. Aí você usa o branco. De resto, é só água mesmo e vai. Bom, o meu céu ele vai se limitar aqui aos arredores da construção. Não vou preencher todo o espaço, não. Pincel quadrado é bem atípico pra mim. Não uso muito, não. Mas hoje é um dia de me desafiar. Eu acho que às vezes a gente... Tenho falado muito isso lá com o pessoal no estúdio.
Às vezes a gente começa a fazer as pinturas de forma tão automática que a gente esquece de tentar coisas novas, sabe? A gente fica ali naquilo que a gente já conhece, o que é mais automático, e quando vai ver você estagnou, sabe? Você ficou ali preso num método e não tá mais se desafiando. Isso é um problema, um risco grande que a gente corre de estar trabalhando com arte, né? Mas tem que sempre tomar cuidado. Como eu falei pra vocês, né? Aqui eu vou deixar a tinta se misturar, dançar mesmo pelo espaço. Aqui são os tons de sombra, né? Isso é uma coisa que eu recomendo muito pra você que quer trabalhar com aquarela, quer se aperfeiçoar. Arrisque nas cores que você usa. Quando você for fazer uma sombra, faz uma sombra colorida, sabe? Não faz aquela coisa clichêzona de só escurecer o tom que você tá usando. Não, joga um roxo, joga um azul. Queria deixar claro também, para quem não tem um papel de algodão e quer tentar fazer esse tipo de pintura, é muito possível, tá? Não achem que só dá certo um papel de algodão. Eu sei que para muita gente não é algo que você vai investir assim logo no início, tá? Porque é caro mesmo, é difícil, mas é muito possível de fazer no papel de celulose. Você só vai encontrar uma limitação maior na questão da umidade, né? A sua pintura ela vai permanecer úmida por menos tempo. E talvez essa coisa da tinta dançar no papel não aconteça com tanta facilidade. Mas é possível, tá, gente? Não queremos excluir ninguém desse processo que é tão gostoso, né, da pintura. Todo mundo pode tentar, independente do material que você tenha. Só saber que dependendo do tipo de material, você vai encontrar uma dificuldadezinha um pouquinho maior. Mas é sempre muito possível, tá, gente? Arrisquem mesmo, dependente do material que vocês tiverem. Ficando bem legal essas manchas aqui. Vocês estão vendo que eu tô deixando a tinta se misturar, né? As cores entrarem uma na outra. Esse era o intuito mesmo, né? Que eu tô acostumada, assim, a sempre trabalhar muito no seco, sabe? Fazer umas pinturas, assim, muito certinha, com muito detalhe. E isso não é um problema, mas a questão pra mim é que eu me prendi muito nisso e eu acabei não conseguindo sair disso quando eu gostaria. Então, acho que é um bom momento pra eu começar a me arriscar um pouco mais nesse tipo de pintura.
acho que até o pincel grande, o pincel quadrado, é uma boa artimanha, né, pra isso. Porque a gente nem consegue fazer detalhes muito pequenos com um pincel tão grande. Então, você se força a fazer manchas maiores. Não tem o que fazer. Você tá com um pincel grande, trabalhe com isso. Mas fica muito legal, né, gente? Nossa, eu acho super legal. Aqui ficou um pouco esverdeado. Eu não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês exatamente qual é a minha lógica aqui enquanto eu pinto. Espero que esteja dando pra entender, ou que isso pelo menos pra quem já pinta ou tá começando, consiga dar uma luz aí de como começar uma pintura desse tipo aqui, né? Gente, uma coisa que também é muito legal, que eu tô fazendo aqui, que eu não falei, é essa coisa de deixar alguns espacinhos em branco. Vocês estão vendo, né, que sobraram algumas partes aí que eu não passei tinta. Isso também é muito legal de se fazer, né? Você consegue criar ali um efeito de luz, mesmo que sem querer, né? Mesmo que bem... Como é que se diz? Mínimo ali, né? Mas você cria um efeito diferente, assim. É legal. Fica bonito, né? Eu gosto. Eu não tô esperando que esse vídeo chegue em tanta gente, né? Vocês sabem que meu Instagram ainda é pequeno. Mas eu sei que esse tipo de pintura, bem aguada, assim, tal, eu costumo ver bastante em vídeos gringos, né? Então, quem sabe esse vídeo não chega em públicos diferentes. Eu tô pensando aqui se eu deixo o céu só desse lado ou se eu trago ele um pouco pro outro. Eu acho que eu vou trazer um pouco do meu céu aqui pro outro lado. Só um pouco assim aqui em cima. A tinta ali no godê já acabou se misturando com outras também, com mais escuro até esse azul. Fazer pouca coisa aqui. O papel que eu normalmente uso nos meus estudos, nas minhas pinturas mais casuais, assim, é um papel da Canson Aquarelle, do bloquinho azul, né? Não sei se vocês já viram. Ele é bom também para estudos, ele é bem mais acessível, né?
é um bom papel. Eu uso ele assim desde que eu comecei a pintar aquarela, né? Então eu me acostumei bastante com ele. Como eu disse, né? É muito importante você conhecer os seus materiais. Então, uma vez que eu me acostumei com ele, eu fiquei... E pra mim foi muito bom. Não sinto que foi um papel que me travou, não. Sempre foi muito bom pra mim, pros meus estudos. Porque às vezes isso acontece, a gente usa um material... Isso aconteceu comigo com as minhas tintas, né? A gente usa um material, só que dá um certo momento que você fala, nossa, eu tô sentindo que esse material tá me limitando, não tá me deixando desenvolver tão bem quanto eu gostaria as minhas pinturas. Aí você sente a necessidade de trocar. Mas papel não. Esse papel da Canson pra mim sempre esteve bem ok dos meus estudos. Então eu recomendo também para quem tá começando aí, ou até para quem já pinta aquarela, tá procurando um papel bem em conta aí para usar. Ele é muito bom. Deixa eu até mostrar. Esse bloco aqui, ó. Esse bloco. Muito bom. Bom, gente, então temos aqui várias manchas, né? Eu vou pegar agora um pincel um pouquinho menor para poder fazer pontos específicos, que eu tava um pouco com medo de passar com o grande. E também para ir recuperando algumas silhuetas que se perderam muito aqui. Aqui dessa construçãozinha aqui, essa torre se perdeu um pouquinho, né? Eu já vou delimitar algumas manchas aqui que tem na referência, né, dessas portas aqui, não sei o que é exatamente, mas são mais alaranjadas. Ainda no molhado. Eu não quero que elas sejam super delimitadas. Também tem essas janelas aqui, né, nessas torres menores. Eu vou passar um índigo. O índigo é uma cor que eu gosto muito, gente. Acho lindíssimo. Passar pra delimitar. Misturado aqui com Payne's Gray, né? Uma cor bem comum na aquarela para substituir o preto. Isso é uma coisa legal para quem não pinta muito com aquarela e não sabe. Os nomes de pigmentos são bem, em geral, né, padronizados, independente da marca. Você tem cores que são comuns e todas as marcas, ou quase todas, vão ter, sabe? Facilita a vida, né? A gente sabe que vai ser parecido, independente da marca que a gente comprar. Aqui eu vou passar de novo o laranja, porque ele acabou misturando demais com o verde, ficou muito esverdeado. Onde mais? Aqui eu acho que dá pra passar um pouquinho de novo, só para delimitar onde acaba o telhado. Aqui eu acho que o céu invadiu um pouco demais também. Que caos, né? Tá um grande caos essa pintura aqui. Mas esse é o intuito, não vou me desesperar. Talvez deixar até secar um pouco para eu poder fazer as camadas com mais detalhes, né? Aqui eu vou deixar um espaço em branco, né? Uma reservinha.
isso, né? Tem que deixar secar um pouquinho pra eu ver como é que vai ficar essas manchas todas, pra eu poder fazer as camadas de detalhe, né? Agora tá bem molhado no papel. Uma sombrinha aqui. É legal trabalhar também com esse tipo de pintura bem aguado, porque isso desenvolve muito seu pensamento rápido, sabe? Sua capacidade de olhar para sua pintura num panorama geral e trabalhar em cima de tudo ao mesmo tempo, sabe? Não é fácil, mas é bem legal, assim, é mais uma vez um desafio, né? Eu vou jogar um pouquinho de cinza aqui. Se tiver alguém aí corajoso vendo esse vídeo, quiser reproduzir essa pintura, quiser tentar ir vendo o vídeo e copiando, fique à vontade, sinta-se à vontade. Eu vou ver se eu deixo o pin do Pinterest que eu tô usando de referência aí na legenda. Vocês podem olhar, ficar à vontade para tentar também, né? Aqui você vê que tem umas partes que já começaram a ficar mais secas, né? Então já posso começar a vir com umas manchas um pouco mais definidas. Nem tanto também, não quero fazer a silhueta muito exata de nada aqui embaixo. Mas só dar uma sugestão de volume aqui, né? Tô gostando, tô gostando. Espero que vocês também estejam. Aqui em cima eu já vou também jogar uma camadinha mais escurinha. Pra definir aqui esses pilares, né, essas coisas. Você vê que algumas manchas, assim, só sugestões meio espalhadas mesmo, já dão uma percepção de volume totalmente diferente, né? Eu vou também dar um voluminho aqui nessas partes verdes. Uma coisa que também é característica desse tipo de papel é que, mesmo que a tinta na superfície esteja seca, aparentemente seca, dentro do papel ainda está úmido. Então, isso permite que você espalhe, né, com mais facilidade as coisas. Então, por exemplo, tem uma mancha aqui que eu acho que tá muito durona, assim, muito rígida.
e eu quero deixar ela mais soltinha, eu posso vir aqui com um pouquinho de água e espalhar, tá vendo? E ela espalha com muita facilidade. Mesmo que aparentemente o papel esteja seco por fora, né? Eu sei que, por exemplo, esse tipo de abordagem mais aguada, gente, é um desafio para todo mundo. A pessoa pode ser super experiente. Não é fácil, porque você não tem um controle exatamente daquilo que você tá fazendo, né? Você tá deixando que a água faça o trabalho que ela quiser, né? O que também é muito legal. Então, sempre que vocês forem ver o trabalho de alguém na internet, lembrem-se que ninguém sabe de tudo. Que tem coisas que vão ser difíceis para qualquer pessoa. Tem algumas partes desse vídeo que eu acho que eu vou dar uma aceleradinha, talvez, só pro vídeo não ficar muito grande, mas tentar deixar no geral bem certinho no tempo que eu fiz mesmo, pra vocês terem essa percepção, né, de quanto tempo que leva pra você fazer uma pintura dessa. E eu tô me policiando muito, viu, gente? Eu estou tentando fazer o mais rápido que eu consigo. Porque se deixar, nossa senhora, eu levo horas e horas e horas pra terminar uma pintura. Tem pintura que não tem muito o que fazer, né? Vai demorar mesmo e é isso. Mas isso aqui é só um estudinho, como eu disse. Então, nada de me desesperar, querer deixar tudo perfeito. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou falando com vocês sobre outras coisas. Essa sexta-feira, né? Hoje eu tô gravando quarta-feira hoje. Essa sexta-feira eu vou estar promovendo meu primeiro workshop. Estou muito ansiosa, com medo também, mesmo que a turma ainda esteja pequena. Com medo, porque é a primeira vez, né, que eu estarei fazendo isso. Mas muito ansiosa, gente.
Ó, você vê que as coisas vão tomando forma depois na aquarela. Isso é normal, tá, gente? O que acontece na aquarela, mas em qualquer técnica de pintura, é que as coisas só tomam forma a partir do momento que você dá sombra para elas, né? Que você define onde tá batendo a luz, onde tá batendo a sombra, né? Aí as coisas começam a tomar forma. E não é à toa, né, gente? Isso acontece na vida real também, no nosso olho. A gente só vê as coisas porque incide luz sobre elas, né? Então, se a luz, a sombra. Isso aí é uma regrinha básica. Ai, tem um pelinho de gato aqui. Bom, aqui tem meio que uma portazinha verde. Eu vou dar uma esverdeada aqui. Mas agora acho que vocês puderam entender melhor o que é a fusão, né, que eu falei. É essa coisa de deixar a tinta fluir enquanto você ainda tem umidade com o seu papel. Aquele laranja que eu coloquei aqui nessa porta aqui embaixo sumiu, né? Deixa eu passar mais uma vez. Isso também acontece muito quando você tá pintando no aguado. Você jogar uma camada de tinta, daqui a pouco você vai ver, cadê? Espalhou tudo, não tem mais. Então, é super válido você vir e reforçar. Enquanto ainda tá úmido, tá valendo, gente. É fusão. Aqui eu já vou jogar um roxo mais escuro para determinar as áreas que eu não vou detalhar muito, que vão ser de sombra, mesmo que na referência não esteja super escuro. Vou deixar escuro aqui para eu não detalhar demais. Vou ficar uma coisa meio escondidinha aqui, né? Aqui vou fazer também uma sombrinha, mas ela não pode estar muito definida. Vou jogar um pouco mais de verde escuro também aqui, ó. Que aí eu já acho também que esse verde aqui ficou muito clarinho. Aí também é o que eu falei, né? Não tem volume. Bem solto. Ó, gente, uma coisa legal, vou demonstrar agora aqui pra vocês, que é o seguinte: na aquarela, a água também é tinta. Como assim, né? Eu joguei essa mancha de verde aqui e ela ficou um pouquinho escura, né? Eu não queria que ficasse assim. Então eu venho aqui só com a minha água, pincel só com água, jogo e o que acontece, né? A água ela vai abrindo a tinta que tá por baixo. Isso enquanto tá molhado, tá, gente? Depois que seca, já fica difícil fazer isso. Mas abre um buraquinho, né? Então, a gente pensa que na aquarela não dá pra resolver o que a gente errou, mas dá sim. Só tem que saber o momento certo, né? Tem que estar molhado ainda. Enquanto tá molhado, você resolve.
Como eu disse, né, a minha ideia é detalhar mais essa parte de cima, então o que tá aqui embaixo eu não vou mexer muito mais, assim, vou deixar assim mesmo, bem resumido. Né? Essa parte aqui virou uma completa bagunça, uma mancha mesmo. Mas faz parte. É isso. Vou jogar só um pouquinho aqui de roxinho com marrom para poder fazer uma sombrinha. Uma coisa que também acontece muito na aquarela é o pigmento que você jogar ser de uma cor na hora que você coloca ele, mas aí depois que ele seca, ele dá uma desmaiada, digamos assim, né? Ele some um pouco, fica um pouco menos vivo do que quando estava molhado. Então, a gente pode vir depois dando uma reforçada. Aí já, talvez esteja fugindo um pouco da fusão, né? Que eu tô jogando em cima de uma camada que, teoricamente, tá seca. Mas também tudo está válido. Vou fazer uma texturinha aqui mais sequinha. Eu gosto muito de texturas, no geral, na aquarela, sabe? Você vir com o pincel quase seco e fazer uma raspagem assim, eu acho muito legal. Bom, acho que eu vou já partir pros detalhinhos, viu? Senão a gente acaba mexendo demais e perde o intuito, né? Então, eu vou trabalhar agora com um pincel menor, tá? Eu tenho dois tamanhos de pincéis pequenos, né? Esse aqui é bem petitico, esse aqui é um pouquinho maior. Vou trabalhar com eles para fazer detalhes. Os detalhes vão ser só nessa parte de cima aqui também. Mas é mais pra gente definir um foco no olhar, né? Na composição de uma pintura, isso é muito importante. Você definir aonde você quer que seja o foco do olhar do seu espectador ali, né? Digamos assim. E eu quero, nesse caso, que seja a parte de cima dessa construção. Então, eu faço isso a partir de um detalhamento maior dessa parcela aqui da pintura.
Eu gosto muito de ver processos de pintura. Eu acho eles muito educativos. Eu espero que o meu esteja sendo também para vocês. Eu adoro. Eu acho muito relaxante. Eu acho que dá para tirar muita coisa do processo de alguém. Acho que a forma como você pinta diz muito sobre você, sabia? Eu reconheço, eu acho que na minha pintura eu sou uma pessoa muito metódica, sabe? Eu gosto de fazer tudo bem por etapas, assim. Então, por isso até que esse tipo de pintura bem aguada, pra mim é um desafio, porque a gente não consegue controlar, né? É uma coisa que vai, a tinta faz o que ela quiser, e é isso. Você lide com isso. Por isso que acaba sendo bem desafiador. Você vê que no fim das contas, o rascunho que você faz, ele não é a coisa mais importante, né? Ele é importante lá no começo para você jogar aquelas manchas iniciais. Depois, ele quase some aqui no meio, né? Esse monte de mancha, de água, quase some. Então, é um processo assim, bastante orgânico. Você vai fazendo como você lembra, como você acha que vai ficar mais legal. Sem muito compromisso. Tô fazendo esses detalhes de sombra menores com esse pincel, aí depois eu vou vir com outro que é ainda menor para fazer assim os detalhes mínimos, né? Tipo essa cerquinha que a gente tem aqui, né? Coisas assim, detalhes na porta. Esses eu quero deixar mais evidente. Eu vou jogar uma coisinha, um pontinho bem concentradinho de tinta aqui para ressaltar esses pontinhos amarelados da cruz aqui. Depois talvez eu vou até vir com um branquinho, com tinta acrílica mesmo, e jogar por cima para dar esses pontinhos de luz, né? Aqui também, né? Era pra ser um amarelinho.
Agora eu tô vindo com esse bem pequenininho pra fazer detalhes mais minuciosos de sombra e volume. Eu já tinha postado esse rascunho no Instagram, no Story. Agora uma pergunta curiosa. Vocês imaginavam que essas eram as cores da referência? Isso é uma coisa curiosa, né? A gente vê uma imagem, às vezes um rascunho, acho que a gente imagina de uma forma como seria aquela figura colorida, né? E agora, vendo as cores, era como vocês imaginavam? Algumas sombras eu vou tentar trabalhar aqui de uma forma bem mais raspada, né? A gente faz isso como? Pegando a tinta mais concentrada. Deixa eu ver onde é que eu vou mostrar. E raspando assim, ó. Tá vendo? Raspando o pincel meio de lado, assim, sabe? Assim, ó. Você cria uma textura bem legal. É bom de fazer com... Eu gosto de fazer com pincel pequeno. Que ele cria uma texturinha bem localizada. Eu vou vir com um verde mais escuro agora para fazer um detalhinho aqui na minha porta, né? Ela tem uns risquinhos assim, né? Tudo na base da sugestão, né? Como assim? Não tô desenhando exatamente como estão esses risquinhos ali. Tô dando uma sugestão de como mais ou menos ele tá. Mas não precisa ser uma cópia, nunca. Aí eu vou fazer o cercadinho. O meu desenho ele começa aqui. Aí ele vem aqui retinho. Esse pincel é tão fininho que ele é quase um lápis, né? Uma caneta aqui. Fazer bem fininho para não ficar chamando tanta atenção.
Aí ele tem um desenho meio de X aqui, né? Vou fazer meio irregularzinho mesmo, pra não chamar tanta atenção. E não vou fazer completamente concentrado nesse pigmento. Deixar ele meio aguadinho, transparente. Gente, eu acho que estamos nos aproximando de um resultado final, viu? Não quero exagerar. Tem momentos que a gente só tem que largar mesmo uma pintura e entender que ela nunca vai ficar perfeita, né? Que ela chegou em um estágio bom para eu simplesmente deixar, né? Tô satisfeita assim? Pronto. Não precisa de mais. Senão a gente acaba pesando a mão em detalhes quando a gente não gostaria de fazer isso. Então assim, eu vou só reforçar umas sombrinhas aqui e eu vou largar. Gente, eu acho que eu vou deixar assim, hein? Vou fazer umas espirradas aqui que eu gosto. Aqui embaixo, assim. Gosto de dar umas espirradas na pintura no final. Dar uma texturinha a mais. Mas eu acho que temos um resultado, né? O que vocês acham? Acho que esse lado aqui... Olha só, eu já mexendo de novo. Vou vir até com um pincel quadrado pra não pesar a mão. Eu vou escurecer só mais um pouco aqui. Acho que talvez tenha ficado um pouco parecido demais com o outro lado. Isso é um problema, né? Porque na foto... Na referência ele tá claramente mais claro do que essa parte aqui. Então a gente reforça um pouco essa sombra. Que às vezes é até bom. A gente chama essa camada aqui mais transparente, que a gente passa por cima de uma parte da pintura, de veladura. Às vezes é bom fazer isso numa parte aqui da sua pintura, porque naquele pedaço específico que você passar a sua veladura, todos os detalhes que você fez por baixo, tudo, eles vão se diluir um pouco na água. E aí se você acabou talvez exagerando demais nos detalhes, nesse momento aí a veladura já resolve isso. Já dá uma apagada, né? Mas eu acho que é isso, gente. Acho que é isso que temos. Vamos tirar a fita? Agora, gente, eu vou para a etapa final que eu faço em praticamente todas as minhas pinturas, que é de pegar aqui uma tinta acrílica, normal, tá, gente? Acrylex, normal. E passar nos detalhes de branco, que eu não consegui fazer com reservas, né? Nem sempre você consegue ficar reservando todas as áreas que você quer deixar em branco, então eu venho aqui com um pincelzinho pequeno e faço
pequenos detalhinhos. E reservas, né? Não expliquei. As reservas são essas áreas que a gente deixa sem pintar, né? Eu tenho algumas aqui que eu fiz durante a pintura. São essas áreas de brancos, né? Que fica da cor do papel mesmo. Coisa pouca, acho que tá bom. Não vou fazer mais do que isso, não. Senão a gente faz a mão. Limpar bem meu pincel. Fica legal, né? Eu gosto. É isso, gente. Acabou, né? Vou assinar aqui no cantinho. Pronto. E temos minha pinturinha, meu estudinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aprendido com esse processo. Eu vou usar a tinta branca para corrigir essa manchinha que eu fiz sem querer, né? Que vazou por baixo da fita. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo, que tenham aprendido alguma coisa, que não tenha ficado tão confuso, né? Que a imagem e o áudio estejam razoavelmente bons. E é isso. Esse foi o primeiro vídeo, né, gente, que eu vou colocar no YouTube, então não esperem a melhor qualidade. Mas é isso que temos. Nossa thumbnailzinha, né, que virou isso aqui. Gostaram, gente? Espero que sim. Então, pretendo gravar mais vídeos desse tipo. Espero que tenha sido educativo para vocês. Muito obrigada para quem viu até aqui. Ficou um vídeo longo, né? Mas é isso. Obrigada, gente. Se cuidem. Para quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, me sigam lá no Instagram, @rago.illustration. E é isso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.